Olá, pessoal, saudações a todos. Espero encontrá-los bem. Estamos iniciando a nossa aula 4 de Psicologia da Aprendizagem. Nossa aula 4 do dia 26/8/2025. Vamos iniciar nossa aula. Irei compartilhar o material da nossa aula de hoje. Bem, vamos iniciar. Eu sou a professora Maria dos Remédios Brito Viana, sou psicóloga, docente da Unitins, e aqui na UAB nós estamos com a disciplina de Psicologia da Aprendizagem, dialogando sobre a psicologia da aprendizagem, né? Então vamos ver se está tudo certinho para a gente poder iniciar as nossas discussões sobre a psicologia da aprendizagem. Introdução ao estudo da psicologia da aprendizagem. Então, pessoal, para nós continuarmos dialogando sobre o estudo da psicologia da aprendizagem, é importante que nós abordemos alguns tópicos. Eu trouxe aqui alguns tópicos em que nós iremos estar, elucidando, explanando ao longo da nossa disciplina nesse nesse semestre, tá. Então nós iremos falar um pouco dessa evolução, essa parte histórica da aprendizagem, a sua origem, os tipos de aprendizagem, dificuldade na aprendizagem, o papel da família, do professor e da escola, né, na aprendizagem, as características da aprendizagem e as perspectivas teóricas de aprendizagem segundo o Skinner, o Paulo Freire e o Jean Piaget. Bom, para nós podermos iniciar a nossa compreensão do que seja a aprendizagem, nós precisamos, demonstrar alguns aspectos dessa historicidade, né. Então, como que a aprendizagem acontecia antigamente, de que forma ela foi se organizando e se consolidando ao longo ao longo do tempo. Então, na antiguidade, né, até o início do sé da antiguidade até o início do século XIX, o que predominou na prática escolar foi uma aprendizagem do tipo passivo e receptivo. Aprender era quase que exclusivamente memorizar. Então, a gente tinha o papel do professor, para depositar conhecimento em um aluno passivo e receptivo, em que agia de uma forma passiva, receptiva. Paulo Freire faz até uma crítica em relação a esse método de educação bancária, em que o professor depositava conhecimentos, ao aluno, certo? Então, esse tipo de aprendizagem desempenhava um papel muito reduzido, limitava, por exemplo, a compreensão do indivíduo de uma forma mais reflexiva, crítica, dinâmica, que pudesse estimular esse indivíduo a um processo mais amplo, né, amplificar essa compreensão do indivíduo e o seu protagonismo dentro desse processo de aprendizagem. Então, essa forma de ensino reducionista, que se limitava à memorização, a decorar, baseava-se numa concepção de ser humano, como se fosse um pedaço de cera ou de uma argila que podia ser modelado à vontade do professor, né. Então, na Grécia Antiga, o que que o Aristóteles trazia, né, ele dizia que, essa teoria do passivo e receptivo, né, existia na Grécia Antiga, né, o Aristóteles já professava essa teoria, né, e a ideia foi difundida no século XVII de que o pensamento humano era como se fosse uma tábua lisa, um papel em branco sem nada escrito, onde tudo podia ser impresso, que chega a ser apenas uma variação dessa antiga teoria.
A gente tem, por exemplo, John Locke, que dizia que nós somos uma tábula rasa e que nós vamos sendo modelados e escrevendo a nossa história no decorrer do tempo e a partir das experiências que vão sendo vivenciadas cotidianamente. Então, ainda nessa perspectiva dessa concepção histórica, os conhecimentos eram adquiridos de uma forma reducionista. Então, o aluno, ele repetia de forma precisava repetir de forma correta e adequadamente o que o professor utilizava, né, a partir de procedimento de perguntas e respostas, tanto na forma oral como na forma escrita. Então, esse método também era conhecido como um método catequético, né, cuja origem ela remonta, pelo menos na cultura ocidental, aos antigos gregos. Era uma forma mais repetitiva, mecanicista, onde o aluno precisava repetir, né, adequadamente todas as perguntas e respostas que eram proferidas pelo professor, né. Então essa palavra catecismo vem do termo grego katekén, que significa fazer eco. Esse método era usado por todas as disciplinas e consistia na apresentação pelo professor de perguntas acompanhadas de suas respostas já prontas, que impossibilitavam essa reflexão, essa compreensão de uma forma mais amplificada e mais crítica por parte do aluno. Então, antigamente, nessa aprendiza quando nessa concepção de aprendizagem, né, o importante era que o aluno reproduzisse literalmente as palavras e as frases decoradas. Se falava de uma compreensão relegada, né, a esse a essas respostas mecânicas, né, e não acontecia de uma forma inteligente, pois o aluno não participava de sua elaboração e não refletia sobre o assunto estudado, né. A compreensão acontecia, ficava em segundo plano, né, o que acontecia era um ensino, uma aprendizagem de uma forma mais mecânica. Embora esse ensino de caráter verbal baseado na repetição de fórmulas já prontas tenha predominado na prática escolar por muito tempo, vários foram os filósofos e educadores que, ao longo dos séculos, passaram a dar mais ênfase à compreensão do que à memorização. Então, ao longo do tempo, nós vamos acompanhando essa modificação desse paradigma mais mecanicista e voltado para a memorização, para decorar, para um paradigma mais aberto, voltado para a reflexão e para a compreensão do ensino. Então, com isso, pretendia tornar o ensino mais estimulante e adaptado aos interesses dos alunos e às suas reais condições de aprendizagem. Com o surgimento de algumas teorias, passou-se a compreender que o ser humano ele pode aprender e assimilar o mundo que o rodeia, que o circunda, de uma forma mais ampla, né, pessoal. Alguns filósofos e educadores refletiram sobre o conhecimento e elaboraram teorias como o ato de conhecer, que repercutiram no âmbito da pedagogia, né. Aprender, assimilar o conteúdo de uma forma mais ativa, onde o aluno exerce esse papel de protagonista no seu processo de ensino-aprendizagem, o professor vai atuar como um facilitador, então deve-se respeitar essa autonomia, essa reflexão, essa criticidade do aluno, ao invés de apenas, eh eh explorá-lo de uma forma mecânica e reducionista, como acontecia no passado. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a perspectiva do Sócrates, que o Sócrates dizia que a função do mestre é apenas ajudar o discípulo a descobrir por si mesmo a verdade. Tem aquela frase do Sócrates: "Só sei que nada sei", né. Então essa é uma frase que nos estimula a pensar e a compreender que nós não sabemos de tudo e que nós estamos sempre em constante aprendizado, né, buscando conhecimento nesses nossos processos interativos. Então, Sócrates dizia que os mestres devem ter paciências com os erros e as dúvidas de seus alunos, pois é a consciência do erro que o leva
que leva o aluno a progredir na aprendizagem, né, essa reflexão, essa consciência, tomada de consciência, leva o aluno a progredir na aprendizagem. Já o João Amos Comênios, dizia que dentre as obras criadas por Deus, o ser humano é a mais perfeita. O Comênios, ele tinha uma formação cristã e acreditava que o fim último do homem é a felicidade eterna. Assim como o objetivo da educação é ajudar o homem a atingir essa finalidade transcendente e cósmica, desenvolvendo domínio de si mesmo, através do conhecimento de si próprio e de todas as coisas. Então, segundo Comênios, ao ensinar um assunto, o professor deve apresentar o objeto ou a ideia diretamente, fazendo demonstração, pois o aluno aprende através dos sentidos, principalmente vendo e tocando, né? Essa importância da experiência para o aluno, né? O aluno ele precisa compreender através dos sentidos do tato, da audição, do olfato, do paladar, né, né, a ideia deve ser apreendida pelo aluno através dos sentidos, principalmente vendo e tocando. O outro pressuposto, mencionado por Comênios era mostrar a utilidade específica do conhecimento transmitido e a sua aplicação na vida diária. Essa é a correlação teoria e prática, né. Qual é a utilidade desse conhecimento que está sendo transmitido, qual a sua aplicação, qual a sua aplicabilidade no cotidiano do indivíduo, qual a importância, a relevância na sociedade. A premissa seguinte diz que fazer referência à natureza e à origem dos fenômenos estudados, isso é, as suas causas, né, os fenômenos estudados da natureza, quais são as causas, as origens, né, também, seria, crucial para facilitar a aprendizagem do aluno. Partir dos princípios gerais e só depois, direcionar os detalhes, né, o afunilamento, inicialmente você explica os princípios gerais, a parte mais geral, e depois se afunila, se detalha, se especifica, o conhecimento, né. E passar para o assunto ou tópico seguinte do conteúdo apenas quando o aluno tiver compreendido o anterior. Então, se espera essa compreensão do conhecimento para que se avance aos próximos tópicos. Pessoal, quando nós falamos de aprendizagem, é importante nós listarmos algumas teorias, principalmente teorias modernas, teorias contemporâneas, né? Dentre elas, a gente vai listar aqui a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner, desenvolvida entre 1980 e 90 pelo professor de psicologia e neurologia da Universidade de Harvard, o norte-americano Gardner, né? O Gardner ele trouxe essa teoria das inteligências múltiplas, que vem orientando pedagogos, professores, psicólogos, gestores educacionais acerca do que seja a inteligência que cada sujeito possui, né, e como essas inteligências elas podem ser exploradas a partir de cada indivíduo. Então o Gardner, ele traz ele em sua teoria, no escopo de sua teoria, né, essa amplificação das inteligências em contraposição ao que o Alfred Binet, um psicólogo francês, trazia, que era os testes de QI, de coeficiente de inteligência, né. Então, no século XX, Alfred Binet elaborou, testes de QI, esses testes se pautavam na capacidade lógico-matemática e durante muito tempo foi utilizado para mensurar o desempenho escolar de crianças, né, muitas vezes classificá-las, identificá-las a partir desse coeficiente de inteligência, se segregavam, né, pessoas com QI abaixo ficavam em determinadas salas, pessoas com QI acima, se separavam dessas pessoas que tinham QI mediano ou baixo. Então, essas escalas, esses testes de Alfred Binet, ele, foi desenvolvido para classificar os indivíduos, né, na época da Revolução Industrial, eh
em que se exigia um coeficiente de inteligência para ocupar determinados postos de trabalho, determinados cargos. Então, em contraposição ao que o Alfred Binet trazia, o Howard Gardner vai trazer justamente essa essa amplificação das inteligências para várias áreas, né. Nós temos a inteligência do raciocínio lógico matemático, inteligência linguística, espacial, corporal sinestésica, interpessoal, intrapessoal, musical, né. Fala-se hoje, inclusive, novos estudos trazem 9 inteligências múltiplas que podem ser exploradas, que podem ser estimuladas nos indivíduos. Então, o que seria essa inteligência lógico-matemática? Uma capacidade de discernir padrões lógicos ou numéricos e lidar com longas cadeias de raciocínio, encontrados principalmente em pessoas que desenvolvem profissões ligadas à matemática, à física e demais pessoas que lidam com raciocínio lógico. Inteligência linguística estaria ligada à capacidade de usar as palavras oralmente, verbalmente, sensibilidade aos sons, às funções das palavras, o uso da linguagem e a transmissão de ideias. Essa seria uma inteligência que traria uma facilidade para aprender idiomas, se expressar através da escritas, é muito encontrada em escritores, oradores e pessoas ligadas à comunicação, né. E nós temos a inteligência espacial que estaria conectada com a percepção visual e espacial de mundo, com facilidade para localizar objetos no espaço, uma discriminação visual, um reconhecimento, projeções, imagens mentais, muito presentes em arquitetos e navegadores. Essa seria uma inteligência mais voltada para o espaço, né, a inteligência de uma percepção espacial, de uma percepção visual. A inteligência corporal sinestésica, pessoal, estaria ligada a essa capacidade de coordenação motora, essa capacidade de movimentação, de precisão de controle de movimentos do próprio corpo, né, necessidade de contatos, essas habilidades físicas específicas que exigem destreza, equilíbrio, força, movimento, flexibilidade, velocidade muito presente em atletas, dançarinos, em mecânicos, em construtores. Então, essa corporal sinestésica seria uma inteligência ligada à movimentação, ao corpo do indivíduo, né? A prática de esportes, por exemplo, a indivíduos que se desenvolvem dentro dessa, dessa perspectiva, né, de movimentação física do corpo. Já a inteligência interpessoal estaria muito ligada à questão das habilidades sociais, que seria a capacidade em interagir de forma efetiva com outras pessoas, percebendo e fazendo distinção no humor, na intenção, na motivação, no sentimento dos outros e respondendo de uma forma assertiva, de uma forma apropriada, de uma forma compreensiva, de forma a não prejudicar essa comunicação, essa interação com o outro, respeitando os limites dessa interação com o outro, agindo de uma forma empática e adequada, né, desenvolvendo assertivamente essa forma de perceber os sentimentos, as motivações que o outro possui. E a inteligência intrapessoal seria mais uma inteligência voltada para dentro, né, a capacidade de entender a si mesmo, um autoconhecimento, os desejos do indivíduo, seus sonhos, né, seus anseios, suas perspectivas, né, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, é o correlativo de inteligência interpessoal, né. Então a intrapessoal seria essa inteligência tão falada hoje, inteligência emocional, que nós possuímos e essa nossa habilidade em lidar com as nossas questões, com as nossas frustrações, com as nossas angústias, com os nossos desejos, sonhos, com as perspectivas de mundo que nós possuímos, né, e de que forma nós conseguimos lidar com elas. E a inteligência musical, pessoal, seria essa habilidade para produzir e apreciar ritmos, tom,
timbre, tocar instrumentos, aprender a tocar um instrumento novo, aprender a desenvolver habilidades com o canto, apreciar formas de expressividade musical, composição, muito comumente encontradas nos músicos e em regentes que atuam dentro dessas habilidades musicais. Então vejam como o Howard Gardner, ele foi fantástico em amplificar as nossas inteligências, ao trazer um rol de inteligências em que nós podemos nos desenvolver, nos encontrar, desenvolver a nossa capacidade, né, eh cognitiva, a partir dessa do raciocínio lógico-matemático, linguístico, espacial, corporal, sinestésico, interpessoal, intrapessoal, musical, né. Então o indivíduo ele não se limita a um determinado tipo de inteligência, ele não se categoriza a partir de um teste de QI, o indivíduo ele possui inteligências múltiplas, onde algumas serão mais desenvolvidas, aguçadas, exploradas, apreciadas, e outras estarão, em segundo plano. Pessoal, quando a gente fala de aprendizagem, a gente precisa compreender também que dentro do escopo da aprendizagem existirão também algumas limitações, algumas dificuldades de aprendizagem. E a dificuldade de aprendizagem que o aluno pode encontrar pode estar relacionada com inúmeros fatores, tanto com fatores externos quanto com fatores internos. Fatores extrínsecos ao indivíduo, quanto com fatores intrínsecos. O que nós poderíamos mencionar de fatores externos ao indivíduo, de fatores extrínsecos? Metodologia utilizada poderia ser um fator externo, né, que independe do indivíduo, mas depende do outro, né? Métodos pedagógicos, fatores externos, o ambiente físico em que essa aprendizagem ocorre é um fator externo, né? E até mesmo motivos relacionados com o próprio aluno, seu contexto de vida que já entraria os fatores internos. Esse indivíduo é um indivíduo que vive dentro de um contexto de vulnerabilidades sociais, dentro de um contexto de desorganização familiar, é um indivíduo que passa o dia trabalhando, estuda à noite, concilia trabalho com estudo, eh, é um estudante que já é mãe, é um estudante que já é pai, quais atribuições em seu contexto de vida esse indivíduo carrega, né, quais são as especificidades que o atravessam, quais são as limitações, quais são as dificuldades que esse aluno encontra no seu cotidiano, né, que está relacionado à percepção de si, do outro e à visão de mundo que ele carrega. Então, tudo isso precisa ser compreendido, tanto esses fatores externos quanto internos, que são, dinamicizados, né, se apresentam nesse processo de ensino e aprendizagem. Essa dificuldade de aprendizagem se refere a aluno que possui uma maneira diferente de aprender, devido a barreiras. Que barreiras, né? Vamos falar de limitações. Essas limitações podem ser culturais, relativas ao idioma, podem ser culturais, relativas aos valores, princípios que esse indivíduo carrega, religiosos, princípios religiosos, enfim. Podem ser limitações culturais, cognitivas, esse indivíduo apresenta algum tipo de limitação cognitiva, neurológica, psiquiátrica, alguma limitação emocional, esse indivíduo apresenta, né, alguma fragilização emocional decorrente de alguma perda, de algum luto, de algum processo de adoecimento psíquico, é um indivíduo que traz, um contexto de um quadro de ansiedade, um quadro depressivo, um quadro de fobia social, um medo de falar em público, um medo de interagir, é um sujeito que se apresenta, eh com uma personalidade mais introvertida, introspectiva, gosta mais de se isolar, ou é um indivíduo mais extrovertido, que consegue ter uma boa interação social, desenvolver habilidades sociais. Então, assim, são inúmeros, fatores que podem limitar essa aprendizagem do indivíduo, ou que podem até mesmo também facilitar
essa aprendizagem. Então, por se tratar de questões psicopedagógicas, as dificuldades de aprendizagem podem ser resolvidas no ambiente escolar, mas algumas dificuldades elas extrapolam o ambiente escolar e elas necessitam de intervenções mais específicas, de avaliações de equipes multidisciplinares, multiprofissionais, para se compreender todo um diagnóstico, a partir dessas limitações que o aluno apresenta. Então, se nós pudéssemos falar nessas dificuldades de aprendizagem, né? Muitos autores trazem essa palavra distúrbios. Eu, particularmente, eh, dentro do meu campo de estudo e de análise na psicologia há mais de 13 anos, eu compreendo a palavra distúrbio como uma palavra, que traz uma limitação ao indivíduo e que o categoriza dentro de algo imutável. É como se o indivíduo que tem um distúrbio, ele fosse conviver com isso para sempre, sem nenhum tipo de alteração na sua, eh, no seu desenvolvimento, né. Então, é como se sentenciasse esse indivíduo, a palavra distúrbio, né, é como se limitasse, cravasse nesse indivíduo uma possibilidade que que não avançaria, né. Então vamos falar de dificuldade de aprendizagem ao invés de distúrbio, porque o distúrbio ele classifica, segrega, limita o indivíduo a partir de um viés patológico, em que muitas vezes, se projeta nesse sujeito uma possibilidade de não se desenvolver nesse processo de aprendizagem, né. O distúrbio ele traz isso, esse viés patologizante de doença, né. Vamos falar de dificuldade de aprendizagem, que na dificuldade você pode superar as dificuldades, avançar, se desenvolver a partir dessas dificuldades e dentro dessas dificuldades, né. Então os transtornos relacionados ao processo de aprendizagem estão entre as dificuldades de aprendizagem que o aluno pode manifestar e, entretanto, corresponde a um padrão muito abaixo da expectativa em relação à capacidade cognitiva esperada para determinada etapa escolar. Então, por exemplo, você pode ter um indivíduo com 10 anos de idade que não consegue ler e não compreende os sinais e sintomas referentes a, por exemplo, a aos sinais e sintomas, por exemplo, referentes à questão da das letras, dos números, né. Então, aos 10 anos de idade, já se espera que esse indivíduo ele possa compreender as letras, os números, que ele possa compreender todas o que se exige para essa idade, para esse ciclo de vida, né. Então, pessoal, a partir desse ciclo de vida, né, dessas da idade, né, você compreende, o indivíduo com 10 anos que não sabe ler, que não compreende as letras e os números, certamente ele possui alguma limitação, alguma dificuldade, né. Vamos avaliar, vamos analisar, vamos compreender essa realidade, porque o indivíduo com 10 anos já se espera que ele saiba ler, que ele saiba escrever, que ele compreenda orações, várias frases, né, que ele consiga fazer uma compreensão, que ele tenha uma compreensão das letras e dos números. Então, existem algumas dificuldades de aprendizagem que estão relacionadas a problemas que não decorrem de causas educativas, né. Então, muitas vezes, isso significa que mesmo após uma abordagem educacional do professor, o aluno ele continua apresentando os mesmos sintomas. Isso aponta uma necessidade de investigação mais aprofundada que determinará quais as causas da dificuldade em questão. Então, muitas vezes, essas dificuldades elas extrapolam o campo educacional e necessita de uma investigação
mais específica, de uma investigação mais aprofundada, de profissionais especialistas, de médicos, neurologistas, psicólogos, neuropsicólogos, para se determinar as causas dessas dificuldades em questão. Se esse indivíduo apresenta alguma limitação neurológica, alguma sequela neurológica advinda da gestação, do parto, o que que ocorreu, né? Então a gente precisa compreender essas dificuldades de aprendizagem quando dentro do contexto educacional não se consegue vislumbrar um avanço, né? Então, aqui eu trouxe para vocês alguns transtornos, algumas dificuldades, a dislexia, disgrafia, descalculia, dislalia. Você tem a dislexia, onde os alunos que enfrentam esse distúrbio, eles apresentam dificuldade na leitura, né? É muito comum e apresenta mais de 2 milhões de casos relatados por ano no Brasil. Então, dislexia seria essa dificuldade de leitura. Disgrafia, o aluno que enfrenta esse distúrbio apresenta dificuldade na escrita, grafia escrita, né? Então, o aluno apresentaria uma dificuldade na escrita, o aluno que possui disgrafia, e essa dificuldade incluiria principalmente erros de ortografia, como trocar, omitir, acrescentar ou inverter letras. A descalculia, pessoal, estaria relacionada a a questão da dificuldade com a matemática, né, dificuldade em organizar, em classificar e em realizar operações com números. Então, a descalculia estaria envolvida com essa dificuldade no raciocínio lógico matemático do indivíduo. A dislalia demonstra dificuldade na fala. Eles podem ter alterações de formação normal dos órgãos fonadores, dificultando a produção de certos sons da língua. Então, o indivíduo ele apresentaria dificuldades para manifestar esses sons, né? Essa, ele teria essa dificuldade na fala em determinados sons que podem advir de limitações dos órgãos fonadores. Desortografia estaria também conectado com a dislexia, né, que se relaciona à linguagem escrita, a desortografia é uma forma mais amplo do que a disgrafia, né, pode envolver a falta de vontade de escrever até a dificuldade de concatenar orações, ortografia e escrita correta. Então, a desortografia seria geralmente essa dificuldade que o aluno encontraria em desenvolver essa escrita correta, concatenada, lógica, né, entrelaçar, conectada com as ideias, né, onde você teria uma continuidade, uma sequência lógica nesse processo de escrita. E o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, muito comum, né? Hoje em dia você tem um- uma amplificação de diagnósticos e de análises com especialistas que demonstram, né, como nós estamos lidando com alunos que possuem esse déficit de atenção, essa dificuldade de se concentrar, essa dificuldade de se manter quieto, sentadinho, prestando atenção na aula, essa presença significativa da impulsividade, né? Dentre as causas do TDAH, a genética, ela aparece de uma forma muito acentuada, existem também implicações neurológicas, sequelas neurológicas advindas de vários processos que atravessam o indivíduo, né? TDAH é muito conhecido, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um transtorno legítimo. Então, você pode ter o TDA, o transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, só a hiperatividade ou os dois, o transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade. Muitos casos de TEA, de transtorno do espectro autístico, né? O autismo também, algumas pessoas que têm autismo também possuem o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bem, pessoal, eu acho que é importante nós compreendermos essas nuances que se apresentam dentro
dificuldades de aprendizagem que os alunos possuem, né, compreender os inúmeros fatores que contribuem para que essa dificuldade se acentue, se torne relevante no processo de aprendizagem do aluno e compreender também, as especificidades que cada aluno possui, que atravessam o aluno dentro desse processo de aprendizagem, a realidade que eles apresentam, de que forma nós, professores, nós podemos, eh eh auxiliar esse aluno nos enfrentamentos, nesses processos de aquisição e apreensão do conhecimento, né, fazendo essa articulação com uma equipe multidisciplinar, com a equipe pedagógica, com a equipe de especialistas, psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogos, que podem auxiliar o nosso aluno a partir a partir dessas limitações que ele apresenta, né, sem categorizá-los dentro de um escopo mais, patológico, né, sem excluí-lo do processo de aprendizagem, mas atuando de uma forma inclusiva, de uma forma compreensiva, assertiva dessas realidades que o aluno apresenta, né, tanto sociais quanto psicológicas, emocionais, físicas. Então, eh as teorias da aprendizagem, elas nos mostram, né, historicamente, que nós saímos de uma perspectiva reducionista, em que o aluno ele era direcionado para decorar, memorizar, tal qual estava no livro, tal qual o professor, eh, trazia em perguntas e respostas, né. Nós saímos dessa perspectiva mecanizada, mecanicista, para uma perspectiva onde o aluno ele é o protagonista, ele possui autonomia nesse processo de aprendizagem, o professor atua como um facilitador, né, estimulando as habilidades e as múltiplas inteligências que estes alunos possuem, claro que dentro da realidade que cada um carrega, então a gente vai atuar nessa forma, nessa perspectiva mais, facilitadora, né, onde o aluno ele possui ele se constitui nesse processo de emancipação e de protagonismo do conhecimento, né, um conhecimento reflexivo, um conhecimento, crítico, né, um conhecimento mais amplo, né. Você sai da perspectiva mecanicista para o desenvolvimento de uma aprendizagem mais dinâmica, mais reflexiva, uma aprendizagem crítica que pode colocar o aluno, né, eh eh em contato com várias perspectivas de conhecimento, tá. Acho que dá para nós ficarmos por aqui. Desejo a todos bons estudos. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição no fórum de dúvidas. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.